Se você está vendo esse vídeo, então significa que eu voltei. E dessa vez, não é teoria, não é suposição, é real. O Necros caiu. E eu preciso te contar exatamente o que aconteceu, porque você merece saber de tudo. Eu fui derrotado. Mesmo com proteção. Mesmo preparado. Mesmo sabendo do risco. Eu perdi. Ser controlado pelo Necros não é como apagar. Você não some. Você continua ali. Preso. Assistindo tudo, sem conseguir fazer nada. Eu via o que estava acontecendo. Eu sentia, mas não tinha controle. Cada movimento, cada decisão, não era minha. E o pior não é a dor. É a consciência. É saber que você está ali, mas não pode impedir. Isso é o que mais pesa. E agora eu vou te explicar como isso aconteceu. Eu estava lutando. Frente a frente com um coelhão zumbificado. Eu estava protegido. Máscara vedada. Viseira. Luvas. Tudo certo. Tudo planejado. Eu achei que estava seguro. Mas eu estava errado. Enquanto eu focava na luta, enquanto eu acreditava que tinha controle da situação, o coelhão fez exatamente o que o Necros queria. Ele não atacou de frente. Ele não foi direto. Ele foi estratégico. No momento certo, ele passou a gosma verde, na parte de trás do meu equipamento. Um ponto cego. Um detalhe que eu não vi. E foi o suficiente. A contaminação começou ali. Silenciosa. Lenta. Inevitável. E quando eu percebi, já era tarde. Depois disso, você já sabe o que aconteceu. A queda. A mudança. O controle. E tudo o que veio depois. Mas agora, a parte mais importante. Eu não voltei sozinho. Eu não saí disso por força. E nem por sorte. Eu voltei por causa de um de vocês. Um inscrito. Greempolis. Você não só entrou no desafio, você enfrentou o Necros no seu próprio universo, e venceu. E quando você venceu lá, isso chegou até aqui. E acabou com tudo. Com a praga. Com o controle. Com o Necros. Então eu quero pedir uma coisa para todo mundo que está assistindo isso agora. Comentem, Greempolis herói, porque foi isso que ele foi. Ele salvou tudo. Ele salvou a mim. Salvou o José Daniel. Salvou o coelhão. Salvou o Mambot. E no final desse vídeo, eu vou mostrar exatamente como isso aconteceu. O momento em que o Necros foi derrotado. E como essa derrota chegou até o nosso universo. Mas agora, é hora de ouvir quem também passou por isso. José Daniel. Pode falar. Eu ainda tô tentando processar tudo isso. Porque diferente do que muita gente pensa. Não foi rápido, não foi simples, e definitivamente, não foi fácil. Ser zumbificado pelo Necros é como estar preso dentro do próprio corpo. Você não você não apaga, você fica ali, vendo tudo acontecer, sem poder reagir. Eu ouvia, eu sentia, mas não conseguia fazer nada. Era como se eu estivesse gritando, e ninguém pudesse escutar. E o pior de tudo, é que começou de um jeito tão comum. Eu tava indo pro estúdio. Um dia normal, sem nada estranho, sem nenhum sinal, até que eu passei por uma lata de lixo. E tinha um saco preto ali. Parado, quieto, mas, estranho. Eu devia ter ignorado, devia ter seguido meu caminho. Mas eu não ignorei, eu parei. Peguei o saco, e abri. Na hora, um cheiro muito forte saiu de dentro. Um odor pesado, diferente de tudo que eu já tinha sentido. E foi instantâneo. Minha visão ficou turva, minha cabeça girou, e eu apaguei. Quando eu acordei, não era mais o mesmo lugar. Não era mais o mesmo ambiente. Tudo estava silencioso. Um silêncio estranho, pesado. Eu tentei me mexer, mas não consegui. Eu estava amarrado, preso em uma cadeira, e não conseguia ver nada. Porque tinha um saco preto cobrindo o meu rosto. Eu não sabia onde eu estava. Não sabia quem estava ali. Mas eu sentia, tinha alguma coisa ali comigo. Observando, esperando. E foi aí que tudo começou a piorar.
Mas mesmo depois de tudo isso, mesmo depois do que eu passei, eu tô aqui, de volta, livre. E isso não foi por acaso. Graham Polis, você não salvou só o Abner Tube. Você me salvou também. Você me tirou daquele lugar, daquilo tudo. E eu nunca vou esquecer isso. Eu não sei quanto tempo eu fiquei lá. Não sei o que aconteceu em todos os momentos. Mas eu sei de uma coisa. Aquilo mudou tudo. E agora, a gente precisa continuar, porque a história ainda não acabou. Eu achei que tava tudo normal. Sério. Era um dia tranquilo. Nada fora do comum. E talvez esse tenha sido o maior erro. Ser zumbificado não é só perder o controle. É pior que isso. Você continua ali, preso, assistindo tudo acontecer, sem poder impedir. Eu sentia meus movimentos, mas não era eu que controlava. Era como se algo tivesse tomado tudo. Minha mente, meu corpo, minhas decisões. E eu só podia assistir, sem reação, sem escolha. E o começo disso tudo foi simples demais. Eu tava em casa, de boa, assistindo TV, sem preocupação nenhuma. Até que a campainha tocou. Na hora eu pensei, deve ser o computador, porque eu tinha feito um pedido dias antes. Então eu fui até a porta. Quando eu abri, não tinha ninguém. Só uma caixa de papelão, fechada, parada ali, na frente da minha casa. Eu nem desconfiei. Peguei a caixa. Ela tinha um peso estranho, mas nada que me fizesse parar. Eu trouxe pra dentro, coloquei em cima da mesa. E foi aí que eu senti um cheiro fraco no começo, mas estranho, diferente. Só que eu ignorei. Achei que era coisa da embalagem. Então eu abri. E no momento em que a caixa abriu, o cheiro ficou forte. Muito forte. Pesado. Eu nem tive tempo de reagir. Minha visão escureceu. E eu desmaiei. Quando eu acordei, eu já não estava mais em casa. Não tinha TV. Não tinha luz. Não tinha nada. Só silêncio. Um silêncio estranho. Eu tentei me mexer, mas não consegui. Eu estava preso, amarrado em uma cadeira. E não conseguia ver nada, porque tinha um saco preto cobrindo o meu rosto. Naquele momento, eu já sabia. Alguma coisa não estava muito errada. E eu não tinha mais controle nenhum da situação. Mas mesmo depois disso, mesmo depois de tudo que aconteceu, eu tô aqui, de volta, livre. E isso tem um motivo. Graham Polis, você entrou no desafio. Você enfrentou o Necros. E você venceu. E foi isso que salvou todo mundo. Inclusive eu. Então, de verdade, obrigado. Agora eu sei que aquilo não foi coincidência. Nada disso foi. E o que aconteceu com a gente não pode ser esquecido. Antes de qualquer coisa eu preciso avisar. O que eu vou explicar agora não é curto, não é simples, e não é fácil de ouvir. Então se você realmente quer entender o que aconteceu comigo, fica até o final. Porque diferente dos outros, o que aconteceu comigo não foi só contaminação. Foi algo mais profundo, muito mais. Quando o Necros surgiu, eu ainda estava aqui, ainda consciente, ainda lutando. Mas com o tempo isso foi mudando. Não de uma vez, não de forma clara. Foi lento, silencioso, e cada vez que eu tentava reagir, a dor vinha mais forte. As dores de cabeça não eram só dores, eram como sinais. Como se algo estivesse tentando entrar, forçar espaço, tomar controle. E então teve um momento em que eu simplesmente parei de conseguir responder. Não foi apagão, não foi desmaio. Foi pior, eu estava ali, mas não conseguia mais agir. E foi nesse momento que o Necros assumiu, completamente. E eu vi tudo. Eu vi ele usando o meu corpo. Eu vi ele falando, agindo, planejando. Mas o mais assustador não era o que ele fazia, era como ele fazia. Calmo, frio, sem pressa, sem erro. Ele não se comportava como alguém descontrolado. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele dominou o canal, mudou tudo. Como se estivesse marcando território. Como se quisesse mostrar que agora era ele no comando. E depois vieram as capturas. José Daniel, Coelhão. Eu vi cada momento. Eu vi eles caindo. Eu vi eles sendo levados. E eu não consegui fazer nada. Nada. E isso é uma das piores partes.
Saber que você podia tentar, mas não tinha controle nenhum. E com o tempo, o que ele fez comigo foi ainda pior. Ele não só me controlava, ele me adormeceu, mas não como um descanso. Era como ser colocado em segundo plano. Eu ainda existia mais distante, muito distante, como se eu estivesse preso no fundo da minha própria mente, sem força, sem voz, só assistindo quando ele permitia. E às vezes nem isso. Era silêncio, escuro, vazio, como se eu tivesse sido deixado de lado enquanto ele usava tudo que era meu. Mas em alguns momentos eu voltava, por segundo, por pouco tempo, e nesses momentos eu sentia tudo, o peso, o que estava acontecendo, o que ele estava fazendo com tudo ao meu redor, e isso era pior do que estar completamente apagado, porque eu sabia, eu entendia, mas não podia impedir, e então de repente parou, sem aviso, sem luta, sem resistência, só silêncio, mas diferente daquele silêncio de antes. Esse era leve, esse era vazio de verdade, sem presença, sem dor, sem ele. O Necrus tinha desaparecido, e eu sei exatamente o porquê. Gleípolis, você não me conhece, mas você me salvou. Você enfrentou algo que nem eu consegui controlar. Você entrou no desafio, lutou no seu próprio universo e venceu. E essa vitória chegou até aqui, e me trouxe de volta. Então não é exagero dizer isso, você salvou tudo. Você salvou o Abner Tube. Você salvou o José Daniel. Você salvou o Coelhão. E você me salvou também. E isso não vai ser esquecido. O que aconteceu comigo não foi só uma luta. Foi uma invasão. Foi uma perda de controle total. E agora eu sei como longe isso pode chegar. Mas também sei de uma coisa. Dessa vez a gente venceu. E foi graças a você. Depois de tudo que você ouviu, depois de tudo que a gente passou, agora você entende. Isso não foi só uma história. Não foi só uma luta. Foi real, dentro do nosso universo. E poderia não ter acabado bem. Mas acabou. E não foi por sorte. Não foi por acaso. Foi porque alguém decidiu agir. Enquanto muitos assistiram, alguém enfrentou. Enquanto muitos pensaram, alguém fez. E esse alguém foi o Gleípolis. Em nome de todos, eu quero dizer isso mais uma vez. Obrigado. Você não salvou só personagens. Você salvou uma história inteira. Você mudou o rumo de tudo. E agora, é hora de você ver com os próprios olhos. Sem cortes. Sem explicação. O momento exato em que tudo muda. A seguir, você vai ver o vídeo onde o Gleípolis enfrenta o Necrus no próprio universo. E logo depois, o momento em que essa vitória chega até aqui, e o Necrus é finalmente derrotado no universo API. Presta atenção. Porque esse não é só o fim de um vilão. É o resultado da escolha de um inscrito. Nos vemos, do outro lado. My